Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3 e verso 11. Apocalipse 3 e versículo 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escrevi sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se observar aqui, nesse versículo, ele diz: Eis que venho sem demora. Muitos hoje em dia não acreditam mais, né? E muitos também não estão e não está aguardando esse grande dia. Diz: guarda o que tem. O Senhor Jesus exorta a igreja de Filadélfia a conservar sempre o mesmo padrão espiritual de fé. Porque só assim ela poderá manter a coroa da vida. Porque muito possui esse mesmo ou essa mesma qualidade de vida espiritual, mas se acomodaram na fé e foram seduzidos pelo deleite do mundo, que significa as vontades, os desejos. O Senhor Jesus, ele vem em breve. E o diabo, irmão, ele sabe disso. Daí o seu desespero em ceifar o máximo possível de pessoas. E por isso que a palavra de Deus diz: Eis que venho sem demora. As coisas estão acontecendo de forma que as pessoas não estão percebendo, né? Se você abrir aqui Apocalipse primeiro, ele fala sobre revelação, né? Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente deverá acontecer. E pelos seus anjos enviou e notificou, né, a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Jesus Cristo e do testemunho, né, de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Partimos aqui para o versículo 13 e diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrito. E afirma novamente, dizendo: porque o tempo, né, está próximo. O que nós esperamos mais nesse mundo, né? Se a Bíblia aqui afirma que o tempo está próximo. Apocalipse primeiro
é um livro de revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse destaca e torna visível a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, toda a Bíblia foi escrita com o objetivo de nos revelar o Filho de Deus. Se você observar aqui no livro de Gênesis, primeiro, ele diz assim, a palavra de Deus: a criação dos céus e da terra e de tudo que nela existe. O que existe sobre a terra, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus. Primeiro ele criou o céu e segundo ele criou a terra. Depois do céu criou a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, que é a face da terra. E o Espírito de Deus, né, se moveu sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e ouviu luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Olha que palavra forte da parte de Deus para o seu coração nesta madrugada. Deus quer falar contigo. Se você abrir o coração, você receberá da parte de Deus, né? E o livro de Apocalipse, que nós terminamos de ler, ele diz que eis que venho sem demora. Se você observar o livro de Gênesis, fala que Deus criou os céus e a terra, né? Mas se você ler o livro de Gênesis todo, você vai entender a desobediência do homem que destruiu a terra, né? Falamos de Eva e Adão. E hoje continua a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Deus, irmão, ele criou os céus e a terra com o intuito de nós vivemos em paz. Mas o homem, ele não só destruiu, como continua destruindo a terra. Mudando, fazendo a mudança. Até hoje você encontra a mudança, né? Estamos se aproximando agora de novo ano, né? Novo ano. E observe como vai ser diferente. As coisas vão mudar. Cada ano que passa, as coisas estão mudando. Ninguém respeita mais ninguém. Não existe mais lei. Não existe mais respeito. E não existe mais domínio sobre a terra. Isso é sinal que o Apocalipse já se aproxima. E como ele diz aqui, quem vencer, ele fará coluna no templo do próprio Deus. E afirma dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido e pode ouvir, ouça essa palavra e se apegue em Deus. Confie em Deus. Não precisa você confiar em nada a não ser em Deus. Porque, primeiramente, ele criou o céu e criou a terra. E criou você. A Bíblia diz que Deus criou o homem e da costela do homem, Deus fez a mulher para que possa ajudar, ser como se fosse ajudadora. E hoje você vê a diferença. Olha a diferença que está aí, né?
é cumprimento da palavra de Deus. Então, devemos se apegar a Deus, devemos continuar nessa fé. Não podemos mudar, né? Não podemos fazer diferente, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você observar aqui, ainda no livro de Apocalipse 3, versículo 11, ele diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tu tem, o que você aprendeu, né? O que ainda está escrito aqui na palavra de Deus. Porque daqui a um dia você não vai encontrar mais isso. É por isso que a Bíblia já está preparando, já está te preparando aqui. Tem pessoas que lêem a Bíblia, né? Ele lê ali a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, mas se passar 5 minutos ele já esquece o que ele leu. Então Jesus está falando aqui com você. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tem, né? Para que ninguém tome a tua coroa. E no versículo 12 ele diz: E aos que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Quem vencer em todos os desfechos das cartas do Apocalipse, o Senhor Jesus deixa muito claro que o vencedor é aquele que se mantém salvo até a sua vinda. Isto é, aquele que viver ou vive neste mundo, mas não tem parte algum ou algum com ele. O Senhor promete fazer do vencedor uma coluna no templo de Deus, e de onde jamais sairá. Essa é uma promessa de vida eterna e que ninguém pode tirar. Porque se você observar aqui, mano, Laodiceia era a igreja morta, né? Laodiceia era uma cidade extrema, rica e formosa, por ser um importante centro comercial. Agora, se você observar aqui, a igreja, no versículo 7 aqui, ainda no capítulo 3 e versículo 7, ao chegar ao 10, ele diz: a sexta carta à igreja Filadélfia. Porque aqui diz, no versículo 7, ao anjo da igreja, que, se você observar aqui, irmão, por que eu estou lendo assim? Nós lemos aqui o versículo 11, 12, 13 e 14. Né? E se você ler o 7, Apocalipse 3, versículo 7 ao 9, ele diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tem pouca força. Guardasse a minha palavra
e não negasse o meu nome. Então é simples. É simples. Você leu o 3 e está lendo o 7. É para que você possa entender o que é viver para Cristo, irmão. Eu li o 3, aqui o versículo 3, o capítulo 3, versículo 11 ao 13, né? E pulei aqui para Gênesis, para que você possa entender essa palavra de Deus. O entendimento da palavra de Deus é simples, irmão. É só você ler e meditar e entender o que está escrito. É necessário que nós continue firme, porque a Bíblia o tempo todo está nos alertando que Jesus já está às portas. E se você vencer, Deus fará coluna no tempo de Deus. Se essa palavra foi boa para você, você vai compartilhar com mais pessoas. Irmão, eu gosto de ler a Bíblia e explicar, porque muitas pessoas entendem, outros não. Então, se você ler e não explicar, as pessoas não vão entender. Mas se você ler e explicar tudo direitinho, eles vão entender, né? Eis que venho sem demora. A Bíblia afirma que o Senhor Jesus já está à porta. Ao que vencer, eu farei. Aos que passarem por lutas, ao que passarem por tribulação, e continuou firme, e continua firme, né? É esse que Jesus está dizendo aqui, ó. Ao que vencer, eu farei coluna no tempo do meu Deus. Então, ainda que você estiver passando por situação difícil, continue firme na fé, porque você será um vencedor, você será uma vencedora. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te fortaleça nessa caminhada, né? Que Deus te livre de todos os mal. Se você abrir aqui a Bíblia no livro de Salmo 23, né? Lá diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que a presença, irmão, de Jesus em nossas vidas não vai significar ausência de problemas. Mas sim, tem um porém. Mas tem a garantia que você passará sim por problemas. Mas o Senhor Jesus está o tempo todo te livrando e te guardando. Porque nós ainda está aqui nessa terra. E é necessário que nós passe por tudo e vença. Porque, como a Bíblia diz, ao que vencer, eu farei coluna no tempo do meu Deus. E de lá, ninguém pode tirar. Ninguém pode tocar. A nossa vida sempre esteve escondida nas mãos de Deus. Ainda que passando por situação difícil, mas o Senhor Jesus está nos levando o tempo todo. Que Deus te abençoe. Segure agora aí contigo o copo com água, a fotografia, né? A receita. Vocês que vão passar pelo procedimento, né? Amanhã ou a depois, está com esse exame nas mãos, está preocupado, preocupada, não sabe o que fazer. Segure agora em tuas mãos e deixe Deus agir, né? Você que tem um filho no vício ainda, continua no vício das drogas, das bebidas. Vocês que têm um filho que ainda se encontra preso, coloque o nome dele aí para a gente apresentar a Deus. Coloque a fé que Jesus vai entrar. Ou, aliás, já está entrando com providência neste momento. Feche teus olhos e vamos orar, falar com Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença estamos aqui para te agradecer por esse final de semana que o Senhor nos deu, por os livramentos, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, nunca deixou faltar nada em nossas vidas. E sempre esteve e continua em nossas vidas. Venha jogar por terra
todo mal, toda enfermidade, toda doença. Que ao fazer, Pai, esse procedimento, e não dará nada nesses exames. E que o Senhor venha repreender palavras negativas, palavra duvidosa, falta de fé. Venha jogar por terra essa maldição. Abençoando todo e guardando. E venha ungir cada um de nós. E venha tocar uma gota do teu milagre sobre esta água, sobre esse pão, sobre essa vida. E que essa enfermidade venha cair por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê e acredita, diga amém. E receba da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue te fortalecendo, né? E que você seja vencedor em nome de Jesus Cristo.